a todos os irmãos que estão ouvindo essa pregação agora, que estão ouvindo online, presencial, online, que ouvirão posteriormente. Seja o tempo qual for, que essa mensagem será ouvida, ou está sendo ouvida. Que haja fogo nos corações e nas mentes. Que haja poder do Espírito Santo sobre toda a sua igreja. E que essa palavra, Senhor, cumpra a tua vontade segundo o teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, eu sou apenas um vaso, um instrumento nas tuas mãos. De barro eu sou, para o barro voltarei. Pode ser esta a minha última pregação. Pode ser este o nosso último dia. Pode ser este o nosso último momento, ou até mesmo o meu momento. Por isso, Deus, com responsabilidade, amor e temor, que a sua palavra seja pregada e que a sua palavra seja ouvida com temor e tremor também. Apacenta os nossos corações, toca nos corações e abre as mentes e os olhos espirituais. Assim como comentamos hoje sobre Paulo, que estava cego e o Senhor o curou da cegueira, mas a cegueira dele era espiritual desde muito tempo antes de se tornar cego fisicamente. Que assim não seja agora sobre nós, e que em nome de Jesus caiam escamas dos olhos neste momento, para que todos nós possamos enxergar o Senhor Jesus, nos dizendo: é duro para ti, é recalcitrar contra os aguilhões. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem com o teu poder sobre a tua igreja, e cumpra-se a tua vontade sobre nós, e nesta pregação, que ela venha, segundo a tua vontade, não a minha, não a nossa, mas ao teu nome, toda a glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, por favor. Mateus, capítulo 7, de 15 a 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Até aí, pode se sentar, irmãos. No momento de Santa Ceia, o qual nós precisamos nos examinar, essa palavra, ela realmente deve cortar os nossos corações. E eu queria que você agora olhasse para essa palavra, não olhando os falsos profetas dos nossos dias como algo o outro, mas como você. Coloque um espelho agora diante de você e veja o que você não tem pregado da genuína e perfeita e maravilhosa palavra da verdade. Sim, o Brasil hoje vive um boom evangélico, mas este boom evangélico, ele não acompanha uma conversão verdadeira e radical. Eu não digo radical no termo moderno, eu digo radical no termo profundo, de uma conversão de alguém a Jesus que larga, abandona o pecado. O pecado não tem sido mais pregado, o pecado ele não tem sido mais combatido, e o pecado virou apenas algo dos livros de teologia de algumas pessoas, mas não é mais um combate da igreja. Portanto, hoje em dia, o Brasil vive um momento em que a igreja cresce, mas a sociedade não muda. Irmãos, todos os avivamentos da história,
todas as nações da história, onde a igreja cresceu, a sociedade mudou. E por que não muda? Porque as pessoas não mudam. Os falsos profetas têm tido as suas igrejas crescendo. Porém, se estes fossem o único problema, ou os únicos falsos profetas, estava bom, era fácil de combater. Mas o outro falso profeta é aquele que você encontra diariamente no espelho, e que eu encontro. Eu encontro um falso profeta todos os dias no espelho. Porque o falso profeta, ele busca por dois meios que não são os bíblicos a Deus. Ele busca pelo primeiro meio, interesseiro. Ele quer Deus porque ele pode dar algo para ele. Ou então ele procura Deus para fazer algo para se sentir bem, para poder ir para o céu. Portanto, os frutos verdadeiros não são mais o objetivo da igreja. A igreja ela não quer mais dar frutos dignos ao Senhor. A igreja quer comê-los e se fartá-los deles. Seja em forma de bênçãos, milagres, vida de sucesso egoísta predestinada. O que na verdade, irmãos, é apenas uma roupagem de ideologia da prosperidade. Muitos de nós torcem o nariz para a teologia, a ideologia da prosperidade. Mas muito de nós a pratica no seu dia a dia. Quando a gente, por uma pressa, por algo, não, eu estou correndo, não vou ter tempo de falar com aquela pessoa agora, a qual o Espírito Santo incomodou para falar de Deus, de Jesus. E a gente deixa de falar, é porque a gente está colocando o nosso interesse em primeiro lugar. E nós desejamos que aquilo que nós queremos venha em primeiro lugar do reino de Deus. Não, o reino de Deus não é em primeiro lugar, ele é em segundo. Primeiro é a minha vontade. O Espírito Santo está me incomodando? A gente tira como se fosse um mosquito na orelha. E não é isso que o Deus quer de nós. E muitos dizem que não procuram a prosperidade a todo custo. É mentira! A gente procura. A gente deseja. Por mais que a gente não está numa igreja que prega essa heresia maldita, a igreja vive essa procura. Por quê? Porque o problema não está na placa. O problema não está na denominação. O problema está em que nós temos fome de frutos. Nós estamos devorando estes frutos antes deles amadurecerem. Nós estamos com fome de egoísmo. O pecado em nós é o pior dos nossos inimigos. E nós o deixamos dormir do nosso ladinho, no colchão, no nosso travesseiro. Ou muitas vezes a gente faz do pecado nosso travesseiro. Muitas vezes as pessoas não têm um pingo de fé para se dispor a ir ao campo. O que eu conheço de missionário, pastor, que abandonou ou que nem foi para a missão, porque preferiu e acreditou que estudar a vida inteira, trabalhar para ganhar 10, 12, 15, 20 mil reais, e dessa maneira dar um dízimo enorme para missões, era essa a sua missão, quando na verdade estava se escondendo no seu egoísmo e no seu conforto. Era um devorador de frutos. E muitas vezes nós somos devoradores de fruto. O versículo 15 ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, devorando frutos. E quais são esses frutos? O fruto não é mais o objetivo da igreja. Não é mais o objetivo dar fruto. Dar fruto o quê? Vidas salvas, almas convertidas, pessoas se achegando a Jesus. Não! A gente prefere comê-los antes deles nascerem. A gente devora, eu devoro, você devora. Você está destruindo a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela teve diversos inimigos durante toda a história. Desde o seu nascimento, Satanás se levantou, perseguiu, fez de tudo. Mas quando Satanás entendeu que a destruição da igreja vem de dentro dos homens que lá estão, ele conseguiu destruí-la. E é exatamente isso que acontece no seu coração e no meu. Nós muitas vezes gostamos de ver vídeos na internet falando mal, trazendo algum alerta sobre algum pregador que se perdeu, algum ministério que está fazendo uma heresia, quando na verdade nós não combatemos isso aqui.
Nós gastamos horas e horas vendo vídeos. Nós gastamos horas, tempos perdidos, quando na verdade nós não conseguimos ficar nem 10 minutos diante de Deus em oração. Falsos profetas existem, são reais, mas o pior somos nós, quando deixamos de orar, quando deixamos de ver uma pregação para ver uma novela ou qualquer outra coisa que o valha, nós estamos devorando um fruto. Quando deixamos de orar para ver um vídeo, estamos devorando um fruto. Quando nós deixamos de falar de Jesus a alguém, quando estamos com pressa ou por qualquer outro motivo banal. Eu não digo que você deve parar todas as pessoas, que você deve falar de Jesus a todo instante, por conta que existem compromissos. Mas sempre tem alguém que no seu dia você é incomodado pelo Espírito Santo a falar. Sempre tem algum momento em que o Espírito Santo te incomoda com relação ao seu pecado. Sempre tem. E você, quando ignora o Espírito Santo, como se ele fosse um pernilongo no seu ouvido, você está devorando um fruto. Quando deixamos de falar de Jesus, estamos devorando. Quando deixamos de jejuar e orar, não, hoje não. Não, vou deixar para depois. Eu mereço comer aquele pastel, aquele lanche. E aí geralmente a gente deixa de jejuar para comer porcaria. Não é nem para falar, não, eu vou deixar de jejuar hoje para comer um legume, para comer uma fruta, uma verdura. Não. A gente quer a pizza, a gente quer o sorvete. A gente está devorando um fruto. Quando nós nos vitimizamos e não tomamos uma postura de fé que precisamos, não, tadinho de mim, não, eu sofri tanto, eu isso, eu aquilo, ninguém tem dó de mim, não, você está devorando um fruto. Somos contra o aborto, mas todos os dias, a igreja de hoje aborta uma alma e um fruto. Todos os dias. Lembre-se, a igreja é você e eu. Não é lugares, são pessoas. E se são pessoas, a responsabilidade é sua e minha. Portanto, muitos se preocupam com o comportamento moral íntegro, o qual muitos falsos profetas deixam a desejar. Escândalos surgem de traições, de adultérios, de pastores, de apóstolos, enfim. Portanto, mas nunca se preocupa com o comportamento espiritual. Esfriar-se ou tornar-se um crente frio é algo normal, é algo banal. Muitas vezes, quando a gente é um crente fervoroso, quando você está no fervor, porque eu sei que se você estiver agora frio, você vai puxar pela sua memória e vai lembrar de quando você era fervoroso. E as pessoas tiravam sarro da sua cara e de dentro da igreja. Elas diziam que você era um sonhador, você não tinha os pés no chão. São sonhadores insólitos, desesperados por ilusões. A igreja tornou-se incrédula e qualquer crente que tiver 1 milímetro, 1 milésimo, 1 ml de fé, que extrapole a realidade ou que saia do padrão da igreja, ela realmente torna essa pessoa como um maluco, o restante da igreja. Portanto, a igreja não está mais espiritual. Ela não discerne mais as coisas espirituais. Portanto, onde nós deveríamos ser chamados de nossa, glória a Deus pela sua vida, muitas vezes nós somos tidos como os loucos, os desprezíveis. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 16. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia. E se você estiver com a sua Bíblia, tiver uma caneta, um lápis, por favor, risque esses versículos, anote esses versículos, grave no seu coração a realidade do ensino necessário para nós destes versículos. Você não é, 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16, você não é um crente banal, você é um crente espiritual. Agora, se você quiser ser um crente banal, não abra sua Bíblia, não leia, pule esse versículo. E se você quiser continuar sendo um crente banal, faça o seguinte: pegue um canetão preto e pinte esses versículos, esqueça que eles existem. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo? Vamos voltar lá no estudo de hoje, Colossenses capítulo 1. Se crescer no conhecimento da vontade, sabedoria e entendimento de Deus. Quanto a igreja quer crescer? Quanto nós queremos crescer? Quanto nós queremos crescer? Nós queremos crescer na vida. É esse o objetivo. A sociedade prega isso. Você vai para a escola para isso. Você tem que crescer, 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 ser mais, ser mais. Mas, amados irmãos, nós estamos, na verdade, diminuindo. Você pode ter um império de riquezas, de empresas, de casas, de tudo. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tens a oferecer? Portanto, o versículo 15, ele traz essa questão dos lobos devoradores. Não acredite que os únicos lobos devoradores são os que estão na TV, pagando milhões por aquele espaço, e deixam de ajudar almas. Quando eu e você deixamos de ajudar uma alma, nós também somos lobos devoradores. A palavra de Ezequiel, capítulo 22, de 27 a 28, não precisa abrir, apenas se você quiser, diz assim: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito por eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Lobos devoram, lobos destroem. Lobos não se importam de destruir uma família de coelhos. Não estão nem aí se a mãe morre e deixa filhotes. Se mata o pai e a mãe e os filhotes ficam órfãos. E é isso que nós somos hoje em dia. Estamos deixando órfãos de Jesus. E nós mesmos estamos sendo órfãos. Nós nos tornamos. Porque lobo não entra em aprisco. Lobo não ouve a voz do seu bom pastor. Porque lobo não é cordeiro. Lobos devoradores não são apenas aqueles que pregam prosperidades gananciosas, mas aqueles que omitem a pregação do verdadeiro evangelho. Seja por qual banal motivo for. Quando você e eu deixamos de pregar para uma pessoa por o Espírito Santo incomoda, a gente está dizendo que algo supérfluo, algo banal, é mais importante do que o reino de Deus e a sua justiça. 1 Pedro 2, 9 e 10. Agora eu convido você a abrir comigo, por favor. Deixa marcado Mateus capítulo 7. Tem uma fitinha na sua Bíblia. Marque brevemente, porque nós vamos voltar para Mateus capítulo 7. Mas eu te convido a ler 1 Pedro 2, de 9 a 10. E lembrar que nós temos uma responsabilidade. Nós temos muitas bênçãos em Cristo Jesus. Sim, é verdade. Bênçãos maravilhosas de céu, da Nova Jerusalém, a vida eterna, de estar com Jesus, de conhecer Jesus agora, de ter agora uma companhia maravilhosa aos nossos corações todos os dias. Porém, nós temos uma responsabilidade. Nós batemos no peito dizendo: eu sou o templo. Você é o templo? Então, ouça essa palavra. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus te chamou das trevas. E sabem o que é trevas? Ausência completa, absoluta de escuridão. Sabe o que mais são trevas? São os locais onde somente a maldade impera. Mas trevas é onde a morte vive. É onde toda a sujeira. Trevas é a guerra. A gente está agora no momento de guerra. O mundo todo está sendo impactado por essa guerra. Ela não está aqui entre nós, graças a Deus. E oremos para que não chegue. Oremos para que ela não avance. Mas as trevas, irmãos,
É quando você não pode, como eu vi uma notícia, é quando você não pode mais ir lá assumir o seu compromisso num trabalho, como eu vi o caso de uma jornalista, que ela começaria no novo emprego na segunda-feira agora, e ela não vai. Sabe por quê? Porque ela está num porão, em uma casa, fazendo coquetel molotov. Olha que algo absurdo, para matar outra pessoa, porque se ela não matar, ela vai morrer. É assim que são as trevas. É quando você mata para não morrer. É assim que é este mundo. Você mata todos os dias para você não morrer. Você mata um leão, você mata o seu próximo. Você vai para uma entrevista de emprego, você tem que matar o próximo. Ele tem que ficar fora, você tem que estar dentro. É assim a concorrência do mundo. Mas nós fomos retirados disso por Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus nos trouxe a maravilhosa luz. E a luz é o quê? É isso, irmãos. Olha como o sol ele brilha e a gente pode admirar a natureza de Deus, a criação de Deus. Apenas na luz você consegue ver as coisas como elas são. Apenas na luz, e através da luz existe vida. Se não houvesse o sol que Deus colocou, não haveria vida. Deus colocou o sol para trazer a luminosidade, a vitamina D para nós. Agora continuando aqui em 1 Pedro 2, agora o versículo 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando nós não éramos povo de Deus, agora nós não somente somos uma parte do povo, mas nós somos um sacerdócio real. Sabe o que significa isso? Ele une dois títulos, o de sacerdote e o de rei. Ou seja, não é somente um sacerdote, é um rei. Algo que no Antigo Testamento era totalmente proibido. Alguém aqui conhece a história do rei Urias? O que aconteceu com o rei Urias? O rei Urias, ele tentou oferecer o incenso no templo do Senhor. E sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele foi tomado de lepra. Por quê? Porque ele não era o sacerdote. Agora, no nosso tempo, nós somos o rei e o sacerdote. Ou seja, a responsabilidade é dupla. As bênçãos são duplas. Os reis tinham bênçãos, os sacerdotes tinham bênçãos. E agora, em nós, na igreja, nós temos as duas bênçãos, mas também temos as duas responsabilidades. Portanto, quando não falamos a quem sentimos, com o pretexto da pressa, não falamos de Jesus, não vivemos Jesus, não nos comprometemos a uma vida de santidade, de santificação. O nosso compromisso com algo do nosso interesse é mais importante que uma alma, mais importante muitas vezes que a nossa própria alma. Assim como Esaú, que vendeu a sua primogenitura, ele considerou o seu estômago, o seu ventre, mais importante que ele mesmo, a sua vontade carnal e banal. Não digo que nós devemos nos esquecer de compromissos, mas que nós precisamos agir quando o Espírito Santo fala. Eu dei esse testemunho já diversas vezes aqui. E diversas vezes eu já comentei isso também com os irmãos. Que uma vez Deus me falou para falar com o rapaz. E eu fiquei negligenciando falar. Fala. Eu não vou falar, ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo. Um dia eu peguei um jornalzinho da cidade, abri, estava lá. Rapaz preso porque tentou abusar de uma pessoa na praça, drogado, e ele dizia que ele era filho de Satanás. Era exatamente o rapaz que Deus falou para eu pregar. Eu não pude pregar. Eu não quis. Essa é a realidade. Eu não quis. E ele, não sei como ele está hoje. Isso faz muitos anos atrás já. Muitos anos. Eu não sei, eu não ando mais pelo centro da cidade, não vi mais. Oremos pela vida dele. Agora, se você não sabe do que eu estou falando, desse incômodo do Espírito Santo, se você não está sentindo, ou se faz tempo que você não sente, se conserta com Deus, porque nesse momento você está mais cheio do mundo, você está buscando mais se distrair do que o Espírito Santo. Portanto, irmãos, não nos deixemos nos distrair com o mundo. Se você nem ao menos sente esse incômodo do Espírito Santo, quando peca, ou para falar sobre Jesus a alguém, significa que o seu nível de distração nesta vida está cheio. O mundo jaz no maligno, correto? É o que diz a palavra.
E esse jaz do maligno não é porque o mundo está morto, mas é porque o inimigo mata o mundo e mata aqueles que vivem para o mundo. E ele mata o crente, mata a sua fé. Satanás, ele almoça, janta e toma café de fé todo dia. Ele adora devorar a fé. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos tornamos dessa maneira, devoradores de frutos, devoradores de fé, da nossa própria fé. Voltemos para Mateus capítulo 7. E Jesus diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas vocês já entraram em algum lugar e você acredita que encontrou alguém conhecido e você confundiu a pessoa? Acho que já aconteceu com você. Você cutucou a pessoa, começou a falar: não, perdão, não é você que eu queria falar. E a pessoa também não vai te dar ouvidos porque ela não te conhece. Ela perdoa o seu engano e segue a vida. Ela não se ofende, é algo normal, é algo natural, é algo inofensivo. Mas você não vai poder ter aquele assunto com aquela pessoa. Ela não te conhece. Ela não vai dar ouvidos a você. Ela não sabe do que você está falando. E você não sabe do que ela poderia falar a respeito daquilo. Enfim, seria uma confusão só. Exatamente é isso que nós estamos lendo aqui no versículo 23 de Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia se achegarão: ei Jesus, olha eu aqui, olha só. Mas não. Portanto, irmãos, quem não plantar momentos com Jesus agora, nesta vida, neste momento, vai ouvir naquele dia: apartai-vos de mim. O problema é que nós não queremos ter momentos de oração longos, jejum e leitura bíblica. É o básico, é o feijão com arroz. Quem de nós vive um dia sem almoçar e jantar? Mas a gente quer crescer espiritualmente sem investir tempo. Profissionalmente falando, a gente tem que estudar. Você vai tirar uma carta de motorista, se eu não me engano, uma carta de motorista acho que está entre 4 a 6 meses para ser o período completo. Pessoas levam às vezes mais de ano, passando, reprovando, mas estão lá insistindo. E agora, para conhecer os 4 evangelhos, a gente não quer sentar numa mesa, sentar na cama, de joelhos, da maneira que você quiser, e abrir a Bíblia e ler um evangelho completo. A Carol, ela pegou hoje aqui uma Bíblia que é a versão transformadora, e ela traz na introdução dela o tempo que você leva para ler cada livro. Irmãos, eu me abismei, porque para mim a gente leva muito tempo. Se eu não me engano, um dos maiores livros da Bíblia é Salmos. Eu não tenho a certeza absoluta se ele é o maior, mas vamos colocar que sim. E para mim, o livro de Salmos, ele é algo que levava muito tempo. E na verdade, se você pegar o livro de Salmos para ler inteiro, você leva, segundo a estimativa dessa Bíblia, se eu não me engano, 3 horas e meia a 4 horas. Irmãos, 3 horas e meia a 4 horas, eu conheço gente que fica esse período, às vezes, só para ir para o trabalho. E fora para voltar. Ou seja, tem gente que fica até 8 horas, 10 horas, 12 horas maratonando série no Netflix, no YouTube, mas não quer ficar 1 hora lendo a palavra e orando. Não consegue ficar 8 horas sem comer. E ainda quer ouvir naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, chegai-vos ao reino que vos está preparado. Mas a gente quer realmente correr uma maratona deitado para ganhar o troféu de primeiro lugar. Então estar na presença de Deus é estar lendo a palavra do Senhor. Estar na presença de Deus é estar orando e falando com Deus. Estar na presença de Deus não é diante de uma mesa comendo um prato de comida. É realmente deixando de comer para ter mais momentos para se alimentar da palavra. Não alimentar a carne, mas o espírito. Podemos ficar por horas no celular falando com alguém, ou sair com um amigo ou uma amiga e ficar horas conversando. E ficar horas na companhia de alguém, mas não conseguimos ficar horas orando, ou achamos enfadonho. Eu conheço muita gente que tinha problemas para orar. Não conseguia orar às vezes mais que 10, 15, 20 minutos. Mas depois a pessoa encarou isso, falou: não, eu vou fazer. E conseguiu, e quando viu, nossa, fluía.
Fluía. Quando você sai com seu melhor amigo ou melhor amiga, você gosta de conversar, você gosta de ouvi-lo, você gosta de falar, você gosta de tomar alguma coisa com a pessoa, um suco, um guaraná, ou comer uma coxinha, alguma coisa, é assim. Mas por que nós não temos a mesma disposição para com Deus na oração? Sabe por que você acha enfadonho, enjoativo e não consegue orar mais do que 10, 20 ou 30 minutos? E eu estou pegando baixo porque o ideal para todo crente era orar no mínimo, todo crente, 2 horas por dia. Eu conheci pastores que disseram, a gente tem que dar o dízimo do tempo para Deus. É esse o dízimo. Um dia tem 24 horas, são 2 horas e 40 minutos em oração. Em oração. Eu sei que a nossa realidade ela não nos permite isso todos os dias. Mas você consegue, com certeza, dar muito mais do que você está dando a Jesus em oração. Ter momentos. Mas por que você não consegue? Sabe por quê? Porque no fundo, irmãos, a realidade é que a gente não gosta da presença de Deus. A presença de Deus, ela sempre vai nos incomodar. A presença de Deus, ela sempre corta em nós. Ela sempre mostra quem nós somos. A luz expõe as trevas que estão no nosso coração. E nós não queremos mudar. A igreja do nosso século, ela não gosta da presença da razão da sua fé. Nós gostamos de trabalhar, de conversar com amigos, mas não gostamos de estar da companhia do Espírito Santo, de Jesus, de Deus. Por quê? Porque são companhias incômodas. É quando você sai com aquele seu amigo que você fala, nossa, por que eu falei isso para ele? Estragou tudo agora, ele vai ficar falando tudo aquilo que eu não queria ouvir. Parece a minha mãe falando. É desse jeito e Jesus é muito pior. Deus é muito pior. Porém, Ele fala e Ele rasga e Ele te dá nova vida. E a igreja não quer mais uma nova vida. A igreja quer uma vida com confortos. Mas mesmo assim, nós insistimos. Nós queremos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Mas a única coisa que nós vamos ouvir é, apartai-vos de mim. Quem não passar tempo com Jesus agora, quem não plantar tempo com Jesus nesta vida, vai ouvir, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quem devora os seus frutos agora, quem come, quem não prega, quem não vive, a palavra não digo somente num comportamento bom, eu digo no arrependimento, na busca por santidade, na busca de dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa. Portanto, irmãos, nós não sabemos quando vamos encontrar com Jesus. Nós podemos estar aqui agora. Pode, de repente, acontecer alguma coisa e todos nós morrermos agora. Pode ser que você saia daqui e você morra. Eu não desejo isso para ninguém. Mas eu vi um vídeo de Petrópolis sobre tudo aquilo que aconteceu, os irmãos têm acompanhado. Mas um vídeo de uma empresa. Os funcionários na empresa, e aquela chuva, a água estava no joelho no galpão, assim. E muitas mesas, e eles lá tentando salvar o que podia. Irmãos, foi de repente. De repente, o vídeo só mostra o chão cedendo. O chão, ele simplesmente se desfez como uma folha de papel. Foi algo horrível. Aquele chão se desfez e aquelas pessoas sumiram. De repente acabou a luz, ficou tudo escuro e destruído. Acabou. Agora eu te pergunto, qual deles que estava carregando uma caixa para colocar no lugar, imaginava que aquela seria a última caixa que ele iria pegar? Qual deles que acreditava que, olha, hoje é meu último dia de trabalho aqui, esse teto vai cair em cima de mim e eu vou morrer? Nenhum deles. Nenhum. Por que o crente vai viver como se não houvesse, como se o dia de amanhã fosse maravilhoso? Nós não sabemos, estamos aí com uma guerra, precisamos nos encher do Espírito. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Quantas pessoas vão passar fome? Quantas pessoas vamos ter que ajudar com a palavra de Deus? E através da palavra e pela palavra. Porque se você não tiver a palavra, não adianta você dar comida. Você não está dando mais nada do que comida. E a igreja deve dar o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Só que só dá quem tem. E se você não tem Jesus, você não pode dá-lo. Portanto, irmãos, convertam-se, sejam ovelhas, converta-se, igreja. Convertemo-nos. Eu me converto. Eu preciso. Todos nós precisamos. Parem de devorar os seus frutos.
Parem de devorar frutos, seus lobos. Parem. Parem. Agora abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 25 a 27. Glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 10, de 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você segue Jesus de verdade? Eu sigo Jesus. Quem segue Jesus dá frutos e não os devora. Quem segue Jesus ama Jesus e ama as almas. Jesus é a razão de estarmos aqui. Esta mesa hoje, esta mesa que está aqui, irmãos, não é um capricho, não é uma invenção humana. Esse pão simboliza a carne de Jesus, o corpo de Jesus. O suco de uva é o sangue de Jesus. Ele foi derramado, foi transpassado para nos dar vida eterna. Não é para a gente viver no mundo largados, deixando a vida nos levar, mas é para que nós ouçamos o Senhor Jesus, falemos com Ele. Portanto, irmãos, quer parar de comer os frutos? Quer parar de devorá-los? Quer ouvir Jesus? Existem N formas, mas a primeira delas, e a principal, e o início, comecem abrindo a sua Bíblia todos os dias e lendo-a em voz alta, para você ouvir Jesus falando com você. É maravilhoso ouvir Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso. Os benefícios são maravilhosos. É muito melhor do que fazer caminhada todos os dias. É muito melhor do que o regime. É muito melhor do que tomar um remédio para tratamento, seja de qual for a doença. Jesus é o que nós precisamos. Jesus é o fruto, é o pão que desceu do céu. E é esse fruto que nós vamos dar, em nome de Jesus. Portanto, eu convido você a se levantar agora. Não, perdão, eu convido os irmãos a se ajoelharem. Vamos nos ajoelhar. Vamos agora fazer aquilo que 1 Coríntios 11 nos diz. 1 Coríntios 11 nos diz assim: examinai-vos, examine-se, pois, o homem. Examine-se, irmãos. Vamos nos examinar agora. Vamos nos examinar. Quais frutos nós temos devorado? Eu sei que talvez você não esteja devorando o fruto da pregação, talvez você esteja pregando, mas sempre tem algum fruto que nós devoramos. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, perdão, Jesus. Perdão, Jesus. A sua igreja neste momento, Pai amado, se entrega diante do Senhor, ó Deus, clamando o incômodo, clamando a luz de Jesus, o incômodo do Espírito Santo, abrir os nossos olhos agora para o nosso pecado, Senhor. Por amor do Teu nome, Jesus, mostra a cada um que está aqui, de maneira presencial, online, aqueles que verão essa pregação, mostra de maneira poderosa, profunda, mostra, Jesus, qual, Senhor, qual fruto nós temos devorado, qual fruto, Senhor. Por isso nós agora nos arrependemos deste fruto devorado, deste fruto comido, deste fruto destruído, deste fruto que ele não é entregue ao Senhor, que ele não dá outros frutos, ele não é plantado, ele não é colhido no momento certo, na época certa, pelas pessoas certas. Este fruto, Senhor, que ele mingua antes de amadurecer,
Este fruto, Senhor, que muitas vezes está cheio de bichinhos, ó Pai, de pecadinhos, que nós não damos valor, mas torna o fruto impuro para ser comido, para servir de alimento a alguém. Perdão, Senhor. Perdão, ó Pai, porque por vezes nós apontamos aos falsos profetas, temos discernimento, conhecimento e batemos no peito, nós não somos como eles. Mentira, Senhor. É uma ilusão da nossa carne, é uma ilusão do nosso orgulho. Por isso nós pedimos perdão, porque também somos falsos profetas. Nós temos devorado, Senhor Deus, os frutos, nós temos devorado, nós não temos feito a Tua vontade, e nós temos buscado distrações no mundo, distrações no celular, na internet, na TV, mas não temos coragem de buscar a Sua face por 30, 40, 50, 2 horas do nosso dia. 2 horas. Portanto, Pai amado, perdoa-nos, Pai, por tantas vezes que simplesmente nos ajoelhamos com pressa durante o nosso dia e falamos com o Senhor brevemente e achamos que isso é uma vida de oração. Perdão, Senhor, se nós queremos ler a Tua palavra brevemente, rapidamente, para começarmos os nossos afazeres e achamos que isso é uma vida de meditação na palavra. Perdão, Pai, por tantas vezes que buscamos pregações na internet no lugar de oração, de jejum e de leitura da palavra e achamos que isso é intimidade com o Senhor na palavra. Perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque nós temos omitido e substituído e temos devorado os frutos corretos da nossa vida. Assim, Senhor, como um corpo precisa de diversos nutrientes, assim o corpo do Senhor precisa dos nutrientes da leitura da palavra, da oração e do jejum, e do amor, e tantos outros, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não sabemos cuidar do corpo. Todo tipo de planta, às vezes, nós sabemos colocar nutrientes e vitaminas nelas, mas não sabemos colocar em nós. Perdão, Senhor, se nós não investimos tempo, se nós não abrimos mão do tempo, tanto para oração, jejum e leitura. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, tantas estatísticas sobre a igreja, dizendo que mais de 50% da igreja não ora, mais de 30% da igreja nunca leu a Bíblia inteira. Pastores, mais de 50% de pastores no mundo nunca leram a Bíblia inteira. Perdão, Jesus. Perdão. Nós pedimos perdão, Pai, por tão poucos irmãos que jejuam. Nós pedimos perdão, ó Pai, por tantos poucos irmãos que obedecem o Senhor e largam tudo nas suas vidas, abandonam tudo e vão ser missionários em lugares longínquos. Nós pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que nós negligenciamos o nosso chamado. Nós pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que nós devoramos estes frutos da nossa vida. Mas, Pai, neste momento nós queremos estabelecer, clamar ao Senhor, que vivifica-nos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, em cada coração que está ouvindo esse momento, essa oração, seja onde for e como for, Pai. Toca nesses corações, para que haja, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento e um vivificar do poder, da glória do Espírito Santo e um incendiar do Espírito Santo, para que ainda haja tempo para que se voltar ao caminho do Senhor. Assim como existe o testemunho daquela pessoa, Pai, que negligenciou a vida inteira, aquela senhora negligenciou a vida inteira o trabalho missionário para o Senhor. Falou, não, vou ter filhos, vou ser vó, vou ser isso, vou ser aquilo. E um dia recebeu a visita de um profeta do Senhor que disse: por causa de você, milhões de pessoas foram para o inferno na Argentina. E essa noite eu pedirei a sua alma o que tens a me oferecer. Senhor, que em nome de Jesus, quem estiver ouvindo essa palavra neste momento, que em nome de Jesus volte-se da sua negligência espiritual, volte-se para ti e volte-se à obediência do Senhor. Que em nome de Jesus a sua igreja seja vivificada e avivada pelo viver
para Cristo e com Cristo. Em nome de Jesus, não devorando frutos, mas os dando, e os dando em abundância, para a glória do reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.